canal Teologia Aprenda Mais. Curte o nosso canal, acesse os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos que tem aí sobre vários temas, teologia sistemática, sobre seitas e heresias, apologética, sobre a história da teologia cristã, os pensamentos cristãos no decorrer da história do cristianismo. E também falo também sobre depressões à luz da ciência, à luz da Bíblia, pegando alguns personagens como Elias e outros a mais. Também temos vídeo gravado sobre curiosidade bíblica, curiosidade bíblica 1, 2, 3 e 4. Tem muitas coisas muito importantes que você vai gostar acessando o canal Teologia Aprenda Mais. Também acesse aí, também nós temos aí sobre os livros do Antigo Testamento, que eu gravei também, dando a questão do esboço de cada livro, a autoria, de Gênesis até o livro de Malaquias, falando sobre o Pentateuco, livros históricos, livro poético e livros proféticos, E também trabalhamos também a questão do Novo Testamento, começando lá do livro de Mateus até o livro de Apocalipse, que é o Novo Testamento, e falando sobre a questão da berite, da aliança, de Deus com a igreja, de Deus com Israel no Antigo Testamento, mas com relação ao Novo Testamento, trabalho também o conceito de evangelhos sinóticos, evangelho joanino, as cartas joaninas, as cartas paulinas, o corpus paulino. Falo um pouquinho sobre a questão de Paulo, que era baixo, mancado em uma das pernas, Falo um pouco também das cartas gerais, carta de Hebreus, que é mais, não uma carta, mas um sermão, um tratado teológico, mas termina com a carta. E também falo um pouco, de forma resumida, do Apocalipse, se porventura foi João o apóstolo que escreveu ou João o presbítero. Então acesse o nosso canal Teologia Aprenda Mais. Também tem uns vídeos gravados na nossa playlist, que eu falo também da teologia dos principais reformadores. E esse vídeo também aqui que estou gravando, que vou voltar agora a falar sobre teologia medieval, que é o nosso segundo vídeo, teologia medieval. Então, vamos pegar de uma citação de George Eldon Ladd, Durante o período medieval, o estudo bíblico esteve completamente subordinado ao dogma eclesiástico. O estudo da Bíblia foi usado apenas para reforçar os ensinos dogmáticos da igreja, Lembra-se que a igreja desse período aí é a igreja católica. Mas você tem que lembrar que nós estudamos sobre um pai da igreja chamado Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia foi o primeiro a dizer que o cristianismo era católico. Por que ele disse que o cristianismo era católico? Nós temos que analisar essa frase de Inácio de Antioquia, que o cristianismo era católico, a igreja era católica, no sentido grego da palavra. E o sentido grego da palavra significa, católico significa universal. Então, como nos 3 primeiros séculos, nas 3 primeiras décadas da era cristã, na era apostólica, os apóstolos em si já tinham disseminado todo o evangelho, principalmente Paulo como missionário, até os confins da terra. E se dizia que o confim da terra era a Espanha, E de lá começavam os mares, os oceanos, etc. Mas ia até a Espanha. Então, o evangelho já na época da igreja primitiva, vamos usar essa expressão, da igreja antiga, da igreja apostólica, na era apostólica, o cristianismo já tinha chegado já em todo o mundo. É por isso que Inácio no século II usa, o cristianismo é católico porque chegou em todo o mundo, ele é universal porque está nos 4 cantos da terra, já foi pregado nos 4 cantos da terra. Até se disse na carta aos Filipenses que o evangelho chegou no seio da casa de César, no seio da casa de César. Então o evangelho em si foi muito bem disseminado, plantado igreja em todo o mundo antigo de então. Então nesse sentido o Inácio empregou, cunhou, colocou essa palavra, a igreja católica, porque ele diz a igreja é universal, como mensagem, como pregação em todos os 4 cantos da terra. Agora, não tem um sentido conceitual, religioso e social que tem hoje. Quando se fala de igreja católica, a gente já analisa como uma religião organizada, política, social, antropológica, com crenças e práticas, que tem o Papa como o cabeça, como chefe
de toda a cristã, o chefe religioso de todo o Vaticano, né, de toda essa senhora feudal que foi chamada assim na Idade Média, né? A Igreja Católica era chamada na Idade Média de senhora feudal porque a palavra feudo, né, era dona de 1/3 das terras do mundo antigo, era da Igreja. A Igreja começou pobre, mas depois, como ela se tornou essa grande Igreja Católica, né, ela se tornou rica. Mas isso eu vou deixar para estudarmos na história do cristianismo, na história da igreja, que a gente vai analisar esses pormenores, ok? Então, toda essa questão usada, a teologia da Bíblia foi usada apenas para reforçar os ensinos dogmáticos da igreja, né, católica, os quais eram fundamentalmente na Bíblia e na tradição da igreja, né? Nesse período, não apenas a Bíblia entendida sobre uma perspectiva histórica, mas a Bíblia, como interpretada pela tradição da igreja, foi considerada como a fonte de toda a teologia dogmática. A igreja medieval, né, que é essa igreja católica, essa senhora medieval, essa senhora feudal, né, seguiu e desenvolveu a teoria e a prática de alegorização, né? Então, seu método de interpretação dentro da teoria da prática era alegórica, né? Eu quero também fazer uma citação também relacionada a essa questão também, vamos analisar. Embora a Igreja Católica afirme que é a mesma igreja que surgiu no período neotestamentário, na era apostólica, a história mostra uma outra realidade, né? O catolicismo romano possui ênfase doutrinária diferente da igreja apostólica, muito grande, né? Principalmente nas doutrinas marianas. Dois fatos contribuíram para essa mudança: a questão do semi-pelagianismo e a questão das ideias, né, do Papa Gregório Magno, né? Magno significa grande. Então, é daqui que vamos estar analisando todo esse conceito dessa teologia medieval, né? Então, lá no início nós estudamos o quê? A teologia no período antigo, a teologia apostólica, tá? Quando fala apostólica, começa com Jesus e com os apóstolos, e a igreja apostólica, ela termina com a morte do último apóstolo, que é o apóstolo João, né, que escreveu o livro de Apocalipse, né? Então, depois ali começa a teologia patrística. O que é a teologia patrística? É a teologia dos pais da igreja, que começa no século II, vai até o século V, vamos colocar dessa maneira, até o século V, né? Entra a teologia patrística. A teologia patrística, lembra que a teologia patrística é a teologia elaborada, é a teologia interpretada, é a teologia delimitada, é a teologia organizada pelos pais da igreja do século II até o século V, né? Estou arredondando para o século V, que a gente for pegar da fundação da igreja, que Cristo funda essa igreja, Cristo começa essa igreja, mas ela é inaugurada no dia de Pentecostes, isso eu ressaltei também. Ela vai até o século V. Que a gente for pegar do século I até o século V, se fala da igreja antiga, a grosso modo. Até o século V, do século I até o século V, se fala da igreja antiga. Agora a gente poderia colocar em períodos, né, dentro dessa igreja antiga, que começa no século I e termina no século V, é chamada igreja antiga. A gente poderia colocar o seguinte, alguns pontos, né, algumas demarcações. Então, no século I, nós temos a igreja apostólica, dirigida pelos apóstolos. Do século II em diante, nós temos a igreja pós-apostólica, né, que não são mais dirigidas pelos apóstolos, mas são aqueles que são sucessores dos apóstolos, como a fala de Irineu, tá? Não no conceito que tem hoje do romanismo, mas na fala de Irineu, que são sucessores, como ele está dando resposta para o gnosticismo, porque o gnosticismo dizia que eram os verdadeiros sucessores dos apóstolos. Irineu vai fazer uma lista, não, bora ver quem é o verdadeiro sucessor dos apóstolos. Lembra que eu falei que Policarpo aprendeu aos pés de João? Esse é um verdadeiro sucessor. Ele foi até bispo, pastor da igreja de Esmirna. E assim vem acontecendo com os demais até chegar a Irineu e vem até o nosso tempo aqui com homens que representam a verdade, porque a igreja é apostólica. Nós seguimos a fé dos apóstolos, né? Naquilo que eles acreditaram e passaram para nós, que é o fundamento, as doutrinas dos profetas e dos apóstolos até o nosso tempo. Então, fechando essa parte para pensar, nós temos no século I a igreja apostólica, do século II, entendeu? Vamos pegar do século II até o século V,
nós temos a igreja pós-apostólica. Agora também a gente pode colocar nessa igreja pós-apostólica que nós temos uma igreja que começa lá do século I até o ano de 313, no Édito de Milão, arredondando para o século IV, nós temos uma chamada igreja perseguida, que vai ter as perseguições locais e vai ter as perseguições gerais do Império Romano. E ponto. Então, depois do século IV, que é o ano de 313, depois do Édito de Milão, nós temos uma igreja imperial, que vai se tornar a religião oficial do Império Romano, com Teodósio, né? A igreja imperial. E essa igreja imperial, até na época de Constantino foi o maior evangelista da época, né? O maior pescador de almas. Quando ele se converteu ali ao cristianismo, a maioria das pessoas também queria ser cristão, ainda que fosse nominal ou não, mas eles se tornaram cristão por simpatia ou por honra ao imperador, né? Então virou moda na época ser cristão, mas virou um cristianismo nominal. Então isso tem que ser analisado de todo esse processo, e porque nós temos uma teologia medieval da maneira que temos, e onde que a igreja saiu do trilho e do caminho traçado pelo Senhor Jesus e pelos seus apóstolos. E ela já começa a sair, quando a gente analisa as cartas, as 7 igrejas da Ásia, nós vamos ver que ali começa a ter alguns erros doutrinários, alguém que se levanta, né? E João tem que escrever o Apocalipse para aquelas igrejas, para instruir aqueles pastores e aquelas comunidades locais lá. E assim se dá todo o processo, né? Todo o processo para se analisar e pensar sobre isso. Então, temos uma igreja que cresceu na Idade Média, ela já é senhora, já é uma igreja imperial, já é uma igreja que faz o que faz. Já temos papas. Você poderia perguntar quem foi o primeiro papa, né? Quem reivindica para si quem foi o primeiro papa no sentido de decidir sobre reis, sobre governadores locais. Nós temos uma figura, né, bastante ímpar na história, que é Leão Magno, né? Leão Magno I do século IV, não, do século V, o que presidiu, que mandou uma carta para Flaviano, né, a carta Flaviano, no concílio de Calcedônia, que ele reivindica para si ser o primeiro papa. Foi ele que falou, né, que Pedro era a pedra, né, que Pedro era a pedra, né? E é assim que se foi até o decorrer da história. Também alguns dizem que falam, não, o primeiro papa foi Gregório Magno, né? Esse que eu vou falar agora, daqui para frente. Gregório Magno que começa a decidir e organizar algumas coisas dentro da igreja, né? Principalmente na sua época. Ele que vai decidir a questão de vida missionário, ele que vai ter decisões, pisar o pé e bater o pé diante de alguns reis, principalmente a história de Henrique, que vai ficar na porta do palácio papal, etc., para pedir perdão a ele, né? Uma figuraça que está aí. Então, isso eu convido para gravar outros vídeos, né, sobre a história da igreja, história do cristianismo, para a gente conversar mais isso aqui. Só que esse vídeo, essa disciplina que nós estamos trabalhando é a história da igreja. Não, história da igreja não. É a história da teologia cristã, a história das doutrinas, do pensamento, como ela se deu e como ela chegou até o nosso tempo, pronta e acabada, bem organizada, e o que temos hoje em nossas teologias sistemáticas, tá ok? Então, Gregório, considerado por muitos como o último pai da igreja, né? Alguns consideram como o último dos pais da igreja. Gregório, proveniente de uma família aristocrática, foi uma influência decisiva para o catolicismo romano. Dentre os seus principais feitos, destaca-se a reorganização da Igreja Ocidental depois da queda do Império Romano. O Império Romano caiu em 476. Só caiu a parte ocidental, onde que os bárbaros invadem, porque a parte oriental ainda ficou de pé. Lembra que Constantino tirou a capital de Roma, da parte ocidental, e leva a capital do Império para a parte oriental e constrói uma cidade chamada antiga cidade Bizâncio, que agora recebe o nome de Constantinopla. Então a capital do Império não é mais na parte ocidental em Roma, é na parte oriental, que agora é Constantinopla. E quando os bárbaros adentraram e a queda do Império Romano, que se dá em 476, somente caiu a parte ocidental. Mas a parte oriental, cuja capital é em Constantinopla, ela vai ficar até a invasão dos turcos otomanos, que foi no ano de 1453. Aí de vez cai todo o Império Romano, né? Mas o Papa Gregório, nessa parte ocidental, né, onde que está o Vaticano hoje, na Itália, né, de fala latina, ele procura reorganizar a Igreja Ocidental. Depois, lembra da Igreja Ocidental de fala latina e a Igreja Oriental de fala grega, né? Então, como a parte ocidental de fala latina tinha caído pela invasão dos bárbaros, o Papa Gregório, né, ele começa o quê?
Ele procura reorganizar a Igreja Ocidental depois da queda do Império Romano, fortalecimento da sede de Roma, mudanças litúrgicas que ele fez, como a introdução do canto gregoriano. E agora os cantos gregorianos dele é muito importante, né? Tem os cantos gregorianos, né, que é um clássico da história. Ele coloca também a padronização da regra beneditina dos mosteiros, né, de São Benedito. Gregório foi responsável pela oficialização da crença no purgatório, né? Essa crença é muito antiga, que já passou de Santo Agostinho também, que ele começa a trabalhar algumas ideias, mas o Papa Gregório foi responsável pela oficialização da crença no purgatório e na missa como sacramento, tá? Então ele foi responsável também como a missa como sacramento. Em sua doutrina da penitência, Gregório desenvolveu o conceito de satisfação como meio pelo qual a punição. Também ele instituiu, organizou a eterna podia ser mitigada ou removida. Evidentemente havia uma conexão com a ideia do purgatório. A ideia de purgatório, como já falei, foi dele. Para ele escapava do purgatório apenas os penitentes perfeitos, que viviam como monges, né? Ele negou a salvação para a maioria dos cristãos. Também promoveu práticas populares como veneração de santos. Olha lá. E já começou desde o século II, III, a veneração dos santos, né? Então ele promoveu ainda mais essa questão. Ó. Também promoveu práticas populares como a veneração de santos, penitências e dias festivos. Os protestantes rejeitam a maioria das ideias de Gregório, rejeitam todas as ideias do catolicismo romano. É por isso que vai acontecer a Reforma Protestante de 31 de outubro de 1517 de Martinho Lutero, né? Então tá aí a questão. Essa questão do purgatório, a palavra grega purgar, purificar, né? Vem passando lá em Agostinho, mas quando a gente vai analisar a questão de purgatório, parece uma mitologia grega. Por quê? Os gregos acreditavam dessa maneira, né? Os céus dos gregos chamavam lugares elíseos, né? Que era um paraíso fechado, muito bonito, né? Elíseos, parque, né? Lugar muito bonito. Então, quando a pessoa boa, entre aspas, morria, ela ia para os lugares elíseos, o céu. Mas que a pessoa praticou alguma coisa aqui errada na terra, deslizou, ela ia para o Hades, né? O Hades. E no Hades ela permanecia toda a vida lá? Não. Ela passaria algum tempo lá e depois poderia sair das muralhas da fortaleza do Hades, voltar novamente ou sair de lá, né? Sair daquele local e ir para os lugares elíseos. Mas tinha um terceiro local que os homens maus, hediondos, praticassem algum crime, né? Eles não iam para o Hades. E muito menos para os lugares elíseos, que era o céu, né? Então não ia para os lugares elíseos, esse homem hediondo, não ia para o Hades, ele descia para o Tártaro, né? E quem caía no Tártaro, onde que tá, a palavra Tártaro aparece no Novo Testamento, segundo as Pedro 2 e 4, onde que estão aqueles anjos presos no abismo, né? O abismo lá na língua grega é Tártaro, né? Então, tinha os lugares elíseos, o céu, o purgatório, o Hades, né, que morreu, não praticou tão grandes pecados, mas poderia cair no Hades, e poderia passar alguns dias lá provisoriamente e de lá subir para os lugares elíseos, que era o céu. Mas aquele que praticou um crime hediondo fosse lançado no Tártaro, no grande abismo, ele não saía de lá, ele permaneceria para toda a eternidade. Então vamos colocar que a gente for pensar a questão, não escatologicamente, mas assim, aquela questão da doutrina, né, do lugar intermediário, ele coloca um local intermediário que é esse Hades, um local intermediário, né, que ele pode sair de lá e ir para subir, né, dessa maneira. Mas o local intermediário aí que os católicos chamam, né, na verdade é o purgatório. E o Hades seria um tipo de purgatório. Porque quando a pessoa morre aqui, que ela não subir diretamente, que não for um monge, não fez uns trabalhos aí, entendeu, corretamente dentro dos seus méritos, trabalhou muito por rei, fez muito sacrifício na igreja, etc., pregou, ele pode, que ele não fez nada disso, ele vai para o purgatório. E pelo purgatório que ele vai ficar um dia lá sendo purificado nesse lugar escuro e depois ele vai para o céu. Essa que é a doutrina do purgatório, ele vai para o céu, né? Parecido com essa mitologia grega. E assim fecha, fica como provocação para você estudar mais sobre isso, sobre essa mitologia, mas a comparação é muito grande relacionada à questão do Hades e à questão do purgatório da mitologia grega, quando coloca o Hades, que ele sai de lá, pode ir para o lugar elíseo, que é o céu.
é parecido com o purgatório. Quando ele morre aqui, a pessoa vai para o purgatório, e o purgatório passa um dia lá sendo purificado para entrar no céu. Mas isso desfaz o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é único, é suficiente. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se Jesus nos salvou aqui realmente na terra, a salvação é instantânea. Se você realmente crê, se arrependeu e crê no sacrifício de Cristo, você é salvo. Não vai passar por purgatório, vai diretamente para o céu. E vamos fazer uma correção aqui. Purgatório não é lugar intermediário. O que é o lugar intermediário? É entre a morte e a ressurreição. Quem morreu hoje em Cristo, ele vai para o paraíso, né? Vai para o paraíso, que está no céu. Mas não está no céu em sua plenitude, porque ele só vai chegar no céu em sua plenitude a partir quando ele tiver espírito, alma e corpo. Isso só vai acontecer depois da ressurreição do corpo dele. Quem morreu em Cristo, o corpo está na sepultura. Então ele está esperando a ressurreição do corpo. Mas quem está vivo ainda, ele está esperando não a ressurreição do corpo, mas está esperando o arrebatamento. Ele já vai subir já com tudo já. Espírito, alma e corpo, um corpo glorificado. Mas quem partiu em Cristo, quem morreu em Cristo, o corpo dele está na sepultura, ele está nesse paraíso, nessa parte material, mas espera a ressurreição do corpo para que essa parte material, espírito e alma, se encontre com a sua veste, que é o corpo, a parte material. Mas fica como provocação, entre lá nos meus vídeos de teologia sistemática, eu falo sobre isso muito bem. E também estou às ordens, a questão de palestras, também de colóquios, né, de seminários sobre questão de teologia sistemática, principalmente esses pormenores que possamos pensar junto acerca da Bíblia Sagrada, né? Então essa é a igreja medieval, mas vamos ver onde que ela está alicerçada, em que base teológica ela está alicerçada. Nós analisamos também uma das coisas também que, quando se começou, né, para se pensar, a igreja lembra a questão pelagiana, né, entre o debate entre Santo Agostinho e Pelágio, né? Pelágio era um monge britânico e Santo Agostinho fala também nos primeiros vídeos, né, relacionado à era patrística, né, que é um dos grandes pais da igreja. O pai é o doutor da graça, né? Então, vamos ver aqui, ó, Pelágio. Quem era Pelágio? Pelágio era esse monge britânico. Pelágio negava o pecado original, a graça salvadora de Deus, e afirmava a possibilidade do homem, pelo seu próprio livre-arbítrio, né, viver sem pecado, né? Agostinho de Hipona combateu o pelagianismo, porém suas ideias sobre a soteriologia não foram totalmente aceitas, né, dentro do romanismo, algumas delas não. João Cassiano, no ano 360 a 435, liderou uma espécie de semi-pelagianismo. Segundo sua obra, segundo sua obra Conferências, ele defendeu a proposição de que a natureza e a iniciativa humana, por si só, sem a graça sobrenatural, são capazes de provocar uma reação de Deus no sentido de conceder a salvação, né? Então, essa posição foi condenada em 529 pelo Sínodo de Orange, né? Contudo, na prática, a igreja adotou uma concepção em que o livre-arbítrio precisa cooperar com a graça para que a salvação se complete. As obras memoriais, né, as obras meritórias e penitenciais se tornaram populares, importante para a salvação do indivíduo, né? Então, assim, para Santo Agostinho, a salvação é pela graça mediante a fé. E Santo Agostinho conceitou muito bem, biblicamente, a questão do pecado original, baseada na questão da queda de Adão, em Romanos 5,12, etc, né? Agora, Pelágio não. O pecado de Adão somente afetou quem? Somente afetou ele, né? Somente afetou ele, e não afetou a raça humana. Então, cada ser humano, né, toma o seu próprio caminho, as suas próprias escolhas, etc, sem estar debaixo do erro de Adão. Mas nós analisamos, principalmente lá em teologia sistemática, em Ramar Teologia, né, que já vem nessa evolução teológica no decorrer desde o começo da igreja, nós analisamos o seguinte, que quando nós pecamos, baseado em Romanos 5,12, pelo homem entrou o pecado no mundo, né, e assim passou a toda a humanidade, nós caímos em Adão, pecamos em Adão, então o pecado de Adão foi creditado, imputado na raça humana. Essa que é a visão do pecado original, né? É o pecado derivado da origem, é o pecado que vem dos nossos pais. Os nossos pais, Adão e Eva, eram nossos cabeças federais, o nosso representante. Então, quando ele caiu, nós caímos com ele.
E assim aconteceu com toda a raça humana. É por isso que Paulo fala, né, em 1 Coríntios 15, né, o primeiro Adão veio da terra, por isso é terrestre, o segundo Adão veio do céu, por isso é celeste. Nós caímos no primeiro Adão, mas possamos levantar no segundo Adão. E esse levantar é através do evangelho, da crença, do arrependimento, é através da graça, mediante a fé. Então, a partir dessa visão de pelagiana e na visão do semi-pelagianismo, a salvação ela se torna meritória, se torna pelas obras. E salvação não é meritória, não é pelos meus méritos, não é pelas minhas obras. Claro que a gente foi criado, entendeu? Foi criado em Cristo para fazer boas obras. Não que as boas obras sejam para a nossa salvação. Então eu sou salvo não pelas obras, mas eu sou salvo para praticar boas obras, entendeu? É uma diferença muito grande, muito grande. Então, as únicas obras e os únicos méritos ao qual eu sou salvo é o sacrifício vicário de Jesus. Esse é o qual eu devo crer e devo seguir o ensinamento do Evangelho verdadeiro. E assim foi o embate entre Santo Agostinho e Pelágio, né? Acerca do pecado original, acerca dessa salvação pelas obras. Até porque que a gente for analisar a questão de Pelágio, Pelágio era um monge, vivia numa reclusa, vivia numa santidade totalmente extremada. Santo Agostinho foi um pecador que se converteu, até me dê castidade, mas não agora, se converteu. Enquanto que Pelágio via a igreja como um mosteiro, Santo Agostinho via a igreja como um hospital. Que tem pessoas doentes que precisam da graça, precisam ser curadas, precisam ser restauradas diante de Deus. E daí que ele coloca a questão da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre, que começa em Santo Agostinho, vai passar por Lutero, via João Calvino, até os nossos tempos dentro da teologia reformada, que a gente vai ver isso lá nos meus vídeos sobre a teologia dos principais reformadores. E principalmente em soteriologia, em teologia sistemática, né? Em teologia sistemática. Então, aqui está a questão aqui do Papa Gregório, né? A questão também voltada do semi-pelagianismo, para a gente saber que teologia medieval é essa, como é que ela vai ter, e como é que ela, com essas doutrinas que nós não vamos concordar, né? Que está hoje dentro do romanismo, né? Então nós temos aqui também uma igreja que a gente vai falar sobre ela, a Igreja Ortodoxa Grega. A igreja, nós falamos sobre a Igreja do Ocidente, que fica na parte ocidental do Império Romano. Agora a igreja ocidental. Agora vamos falar sobre a Igreja Oriental. A Igreja Oriental da parte do Império Romano, que fala grega, tá? A igreja no Oriente nunca se conseguiu ser independente dos poderes políticos como da Igreja do Ocidente. Quando houve a queda do Império Romano, a Igreja Ocidental acumulou para si, além do poder religioso, o poder político. Isso é da Igreja Ocidental, onde que hoje está o Vaticano. Desde Constantino, que transferiu a capital do Império para Constantinopla no ano 330, foi pavimentada a estrada que traria uma separação política e posteriormente religiosa, né? É por isso que lá Justiniano I instituiu uma ideia cesaropapismo, né? Cesaropapismo. O César é o cabeça da igreja, né? O papismo está acima do Papa, né? E começa a ideia de Justiniano I no século VI. Vamos deixar para a história do cristianismo. Outra questão, a visão intelectual diferente entre as duas igrejas, ocidental e oriental, foi um fator preponderante, né? O Ocidente era mais prático, né? Dado a administração, enquanto o Oriente, a mente grega mais inquisitiva, trouxe várias controvérsias teológicas, né? A igreja do Oriente questiona mais porque é grega, né? E a igreja do Ocidente é mais prática. As duas igrejas também diferiam, né, em matérias teológicas, tais como a cláusula, né, a doutrina de Filioque no texto do credo niceno, né? Eles colocavam o seguinte, né? Vamos colocar aqui para terminar. Eu vou estar gravando aqui, vamos deixar para o próximo vídeo, vou falar sobre essa questão das diferenças da teologia no próximo vídeo. Shalom, até mais.